Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje é mitologia, vou falar de um ser da mitologia que é muito conhecido de vocês, é o Atlas. Quem não sabe quem é o Atlas? É Atlas ou Atlante? Quem é ele? Na mitologia grega era um dos titãs, aqueles deuses primordiais, um dos deuses primordiais que lutou na guerra dos titãs contra os deuses olímpicos, lembra? Esse Atlas ficou contra Zeus. E ele era irmão, o Atlas era irmão de Prometeu e Epimeteu, também dois primordiais, também dois titãs, mas Prometeu e Epimeteu, os dois irmãos dele, ficaram do lado de Zeus. Por isso que eles não tiveram castigo, eles lutaram do lado de Zeus. Lembra de Prometeu e Epimeteu, os irmãos de Atlas? Foram eles que receberam uma caixa e Zeus falou, distribui entre os animais e os homens. Aí Epimeteu ficou empolgado, começou a querer distribuir ele sozinho e distribuiu entre os animais e não sobrou nada para os homens. Então o Prometeu ficou apavorado, não tinha nada para dar para os homens e foi falar com a deusa Atena. E Atena disse assim, rouba um pouquinho do fogo dos deuses e dá para os homens. Pode ser que Zeus nem note, imagina. Deu um pouquinho do fogo dos deuses e os homens ficaram parecidos com os deuses. Livre-arbítrio, criatividade, inteligência, etc, etc. Mas Zeus não gostou, porque não estava na hora dos os homens ficarem parecidos com os deuses, então Prometeu foi acorrentado no Monte Cáucaso para que um abutre comesse o fígado dele durante o dia e à noite ele se refazia. Isso, repetir essa história para saber que Prometeu e Epimeteu eram irmãos de Atlas, só que Atlas ficou contra Zeus. E esses irmãos, Prometeu e Epimeteu, ficaram do lado de Zeus. Bom, voltando a Atlas, tá? Um dos titãs, tá? Bom, Atlas, ele era um gigante, um titã, tá? Que atacou o Monte Olimpo durante a Guerra dos Titãs, tá? E Zeus, quando triunfou, quando foi o vencedor dessa guerra, ele castigou seus inimigos, os titãs. Uns foram por Tártaro, o submundo, o mundo dos mortos na parte mais profunda. E Atlas teve um castigo diferente. Ele ficou encarregado de segurar os céus com seus ombros, eternamente. Vocês vão ver. Por isso que vem daí a palavra Atlas, né? Que mostra todo o mundo inteiro. Olha só, Atlas tinha 7 filhas e morava num castelo rodeado por um lindo jardim. Só que, logicamente, ele não estava morando no belo jardim, no belo palácio. Ele estava segurando os céus, mas estava na frente do jardim do castelo onde moravam as filhas e a esposa, tá? Héspera, as filhas, a esposa chamava a deusa Héspera, tá? E ele teve 7 filhas. Essas filhas eram chamadas Hespérides. E eram elas, as filhas do Atlas com a Héspera, que cuidavam daquele belo jardim, um jardim maravilhoso que ficava na frente do palácio onde eles moravam, tá? Então, essas ninfas, essas belas jovens, as Hespérides, filhas de Héspera e Atlas, elas simbolizavam a fertilidade do solo. E esse belo jardim, ficava nesse castelo, era considerado o mais belo da antiguidade, porque além de possuir árvores maravilhosas, plantas maravilhosas, ainda tinha as maçãs de ouro, também chamada pomos de ouro, uma árvore especial que dava maçãs de ouro, que ficaram conhecidas na mitologia como pomos. Ficaram tão famosos esses pomos de ouro, que até vou relembrar 2 histórias sobre esses pomos de ouro. Mas deixa eu só falar uma coisa. Quem cuidava dessas árvores, desse jardim, eram as Hespérides, as filhas de Atlas com Héspera. E ele lá segurando os céus, tá? Com toda a força segurando os céus. Bom, então vou relembrar 2 histórias que falam desse jardim das Hespérides. Hércules,
num dos seus 12 trabalhos de Hércules, ele foi incumbido, vocês sabem, né? Ele teve que fazer os 12 trabalhos, e ele foi incumbido de trazer alguns pomos de ouro desse jardim. Só que ninguém podia entrar nesse jardim. Então, ele não poderia entrar, e como é que ele ia conseguir fazer esse trabalho? Ele tinha que realizar os 12 trabalhos. Então, ele chegou perto do Atlas e pediu: Atlas, eu preciso de uns pomos de ouro. É um dos meus trabalhos que fui incumbido. Então, Atlas falou assim: olha, então ele segura o céu, porque ninguém pode entrar no jardim. Segura o céu para mim, enquanto eu vou colher os frutos para você. E assim foi. O Hércules ficou segurando os céus, enquanto Atlas foi dentro dos jardins, né? E pegar os pomos de ouro para o Hércules realizar o seu trabalho. Mas Atlas adorou esse trabalho, adorou ficar sem aquele peso nos ombros. Então falou para ele: olha, deixa eu levar levar esses pomos de ouro para você. Fica mais um pouquinho aí, que eu levo os pomos de ouro onde tem que ser levados. Aí ele desconfiou, assim, ele quer que eu fique aqui eternamente. Aí ele falou assim: não, vamos trocar de lugar, você que tem que segurar os céus. Lembre que foi uma ordem de Zeus, e se ele me encontrar aqui segurando os céus e não você vai ter o maior castigo. E assim Atlas se submeteu de novo a segurar os céus. Uma parte. Vocês sabiam que a primeira vértebra da nossa coluna cervical, no nosso corpo, aquela primeira vértebra que une a coluna, que suporta o crânio, se chama Atlas? É uma referência a essa história do Atlas que está segurando os céus. Então, a nossa primeira vértebra, né, da primeira vértebra da coluna vertebral, aquela que suporta o crânio, chama-se Atlas. Olha só como a mitologia até aí está presente. Bom, outra história sobre os pomos de ouro do Jardim das Hespérides é sobre Eris, a deusa da discórdia. Também já contei essa história um monte de vezes. Foi o casamento de Tétis e Peleu. Todos foram convidados, menos a deusa da discórdia, a Eris. Ela ficou tão brava, que ela pegou um pomo de ouro. Não sabemos como que ela pegou esse pomo de ouro, ela era uma deusa. Talvez, não temos a história como é que ela conseguiu esse pomo de ouro. Só que ela pegou esse pomo de ouro, escreveu a mais bela, jogou pela janela no salão do casamento, e aí foi aquela confusão. Vocês já viram isso? As 3 deusas mais poderosas presentes disseram: é minha a placa, é minha, porque estava escrito a mais bela. Então houve aquela confusão toda. Zeus ficou nervoso e foi lá fora, pegou o primeiro que viu, era Paris, que estava apacentando lá umas ovelhas, e falou: vem cá, você vai ser o juiz lá de uma contenda que está vendo no salão de festa. Ele chegou lá, o Paris. Quem era Paris? Era o filho de Príamo e Écoba, os reis de Troia. E ele, filho dos reis de Troia, estava apacentando ovelhas. Por quê? Essa eu vou ter que dar uma paradinha. Quando Écoba, a rainha de Troia, estava para dar à luz, Paris foi ao oráculo, e o oráculo disse: esse filho que vai nascer vai provocar o fim de Troia, a destruição do reino. E ela ficou apavorada, então ela não teve coragem de abandoná-lo, mas não ensinou nada sobre arte da guerra, cultura. Ele ficou como um simples cuidador de ovelhas. Assim ele não iria nunca destruir Troia. Aí esse é o Paris, que depois levou a Helena para Troia e fez realmente acontecer o presságio do oráculo, porque ele foi o causador do fim de Troia ao levar Helena para Troia. Mas voltando à festa de Tétis, do casamento de Tétis e Peleu. Aí aquela confusão, e o Paris foi escolhido por Zeus para ser o juiz. Aí foi aquela coisa. A Hera disse assim: me escolhe que eu te dou todo o poder do mundo.
A Atena disse assim, me escolhe como a mais bela, que você vai ter toda a sabedoria e poder também. E Afrodite falou assim, se você me escolher, você vai ter o amor da mulher mais bela do mundo, a Helena. E ele escolheu Afrodite. Por isso que Afrodite é a deusa do amor e da beleza. Bom, e aí ela ajudou a sequestrar a Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta. Só que aí tem duas versões. Uma diz que ela foi muito feliz com ele. Outra diz que ela foi realmente sequestrada. De uma maneira ou de outra, o rapto foi o causador da guerra de Troia. Lembram de uma passagem quando ele chegou com a Helena lá em Troia? Que a Cassandra falou, leva essa mulher, essa vai ser a destruição de Troia. Ninguém acreditou, porque ninguém acreditava nas previsões da Cassandra. Isso é só relembrando. Bom, só voltando aos pomos de ouro do Jardim das Hespérides. Hoje em português, no nosso vocabulário, o termo pomo da discórdia indica qualquer coisa que vai provocar uma briga entre pessoas. Aquela venda foi o pomo da discórdia dos dois. Pomo da discórdia é aquilo que provoca uma briga entre pessoas, tá? Segundo Jung, agora eu vou falar de Jung, tá? Ele se aprofundou nessa história. E o que ele fez? Inspirado nessa história, ele falou que existe uma síndrome chamada Síndrome de Atlas. Deu o nome de Síndrome de Atlas. Lembram o que é síndrome? Eu já falei numa aula. Sim é reunião e toma pedaços. Então, a síndrome não é considerada uma doença, mas sim uma reunião de pedaços que dão perturbação na vida da pessoa. Então, a Síndrome de Atlas, segundo Jung, o que é a Síndrome de Atlas? Ocorre, presta atenção como é bem atual, essa Síndrome de Atlas, cujo nome foi criado não sei se foi criado por Jung, mas Jung usava muito no tratamento essa Síndrome de Atlas, ocorre quando uma pessoa acumula responsabilidades demasiadas para sua força. Ele se preocupa demais com os problemas, muitos deles, e às vezes nem é da sua responsabilidade. Então, essas pessoas que acumulam muitas responsabilidades, que se preocupam demais com todos os problemas dele e dos outros, isso vai surgir dentro dele um nível de tensão, estresse e ansiedade. Então, a pessoa que tem essa sobrecarga exagerada sofre de Síndrome de Atlas, segundo Jung, tá? Jung também explica que o número reconhecido dos seus próprios limites, a gente tem que reconhecer os nossos próprios limites, tá? Tem que reconhecer para não ter essa síndrome, tá? Porque se insistir nessa síndrome, nessa sobrecarga, tá? Vai acontecer uma inflação psíquica do ego. Ele é como se fosse um deus. Então, uma inflação. O que é uma inflação? Gente, inflação vem de inflar, inchar. Então, tem um inchaço psíquico. Por isso que vem a ansiedade, vem a insônia, tá? Então, os sintomas podem se manifestar, segundo Jung, física e mentalmente. E a pessoa tem que ser alertada contra isso. Quem sofre dessa síndrome pode ter, eu falei que os sintomas podem se manifestar física e mentalmente. Olha os sintomas físicos: dor no pescoço, nos ombros, na cabeça, no músculo que sustenta a cabeça. Pode gerar tensão generalizada, insônia, como eu falei, etc, etc. Segundo os psicanalistas, um dos grandes e mais dramáticos desafios do século atual é a Síndrome de Atlas. A pessoa, para não perder o emprego, a pessoa se preocupa demasiado com os problemas, então pode sofrer essa ansiedade, essa insônia, porque a carga está exageradamente grande, tá? Mas voltando aos titãs,
Atlas, eu falei para você, que segurava o céu, tá? E os outros titãs, qual o castigo? Foram atirados no reino de Hades, ou submundo. Vou só relembrar o reino de Hades, que é onde iam os mortos, tá? Primeiro, os mortos ficavam no Érebo. O que é Érebo? Érebo quer dizer escuridão, esperando serem julgados. Depois, havia um julgamento, tinha 3 juízes e Hades era o presidente do tribunal, tá? Aí havia o julgamento. Uns iam por Tártaro, a região mais profunda, aqueles que mereciam castigos. Eram os inimigos do Olimpo. Os titãs foram para esse Tártaro, a região mais profunda do mundo dos mortos. Aqueles que eram bons, pessoas virtuosas, iam para os campos elíseos. Lá se dançavam, se divertiam, estavam em contato com a natureza e eles também podiam retornar ao mundo dos vivos, alguns deles se banhando no rio Létis, o rio do esquecimento, já falei isso muitas vezes. E ainda tinha o terceiro campo, terceira divisão do mundo dos mortos, o campo de Asfódelos. Asfódelos, o que é isso? Onde iam as pessoas que não eram nem boas nem más, eram irrelevantes, tá? Gente, tem uma planta que chama Asfódelos. São plantas bulbosas nativas da Europa, tá? E talvez aí, né, deram o nome essa planta de Asfódelos, porque ela tá ligada na Grécia à região dos mortos, talvez pela cor cinza das suas folhas. Então, repetindo, Érebo, esperando o julgamento, Tártaro, onde as pessoas ruins tinham os castigos merecidos, Campos Elíseos, as pessoas virtuosas, heróis, sacerdotes, poetas, etc. Campos dos Asfódelos, os irrelevantes, nem bons nem maus. Ficavam ali, nem sofriam, mas também não tinham alegria. E vou ficar por aqui. Beijo!